Golpe precisa de força armada. Golpe de domingo com velhinhas, pipoqueiro, vendedor de algodão doce, autista. E foram essas pessoas que eles simplesmente levaram para a cadeia e que estão lá até hoje. Obrigação para fazer a defesa prévia na admissibilidade. Não foi dado prazo suficiente através do document dumping para fazer a contestação de fato. E tantas outras garantias processuais penais lhe foram negadas escandalosamente. Escandalosamente. E quando a gente vai no regimento interno do Supremo e olha as leis processuais especiais para processos que têm origem no Supremo, a ação de revisão criminal, ela deve ser julgada pela turma oposta. E a turma oposta é formada por Cássio com K, André Mendonça, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. No caso do Bolsonaro, eu sei porque eu gentilmente fiz uma minuta de ação de revisão criminal. Você tem maioria para conhecer a anulação do processo do Bolsonaro. E eu não entendo por que não ingressaram até agora. Estão esperando o quê? O STF fazer jurisprudência contrária? Eu não entendo. Passo para você. Bom, o golpe mais fraudulento que o mundo já viu. Um golpe que não é golpe, numa república que não é democrática, num STF que não trata de justiça, trata de perseguição. Então, quando a gente parte dessa premissa, cabe tudo, né? Então, a gente cansa de falar nos meios, nas mídias, não houve golpe, não houve tentativa, minuta apócrifa, não sabe nem de que máquina que saiu aquela minuta de golpe do Google. Cadê as imagens? E as imagens que estavam lá no Ministério da Justiça? Essas imagens, eu tenho certeza onde elas estão. Junto com as imagens do suicídio do sicário. Só pode estar lá. Que até hoje também não tem imagens. Então, ou a gente é muito ruim de tecnologia, e quando a gente pensa em câmeras, não são tecnologias assim tão mirabolantes. Cadê? Não tem. A casa não foi a casa correta para ser julgado, ninguém tinha foro privilegiado, foram presos de baseadas, ninguém teve direito a nada. Agora, esta senhora, a dona Dirce, né, que teve aí essa condição que foi levantada agora, o que vai acontecer? Óbvio que vai ser negado, e óbvio que está sendo em plenário, ou na primeira turma que seja, porque você já fez a maioria para negar. Não sei, precisava ver isso aí, Alemão, onde é que está? Isso está na primeira turma ou está no plenário? Alguém olhou? Se tem maioria para negar, me parece ser a primeira turma, correto? Enfim, agora, obviamente não vai passar. O castelinho do golpe cai por terra. Você falou uma coisa muito interessante, Pavinato, que eu costumo dizer na rua, eu faço muita entrevista na rua, e as pessoas viram e falam assim para mim: ah, mas eles queriam que o Bolsonaro continuasse no poder. Falo, meu amorzinho, eu posso querer todos os dias um pônei rosa e ir lá na frente do STF, de onde seja, pedir um unicórnio rosa. Entre pedir e de fato acontecer, existe um abismo. Não é assim. Golpe precisa de força armada. Golpe de domingo com velhinhas, pipoqueiro, vendedor de algodão doce, autista. E foram essas pessoas que eles simplesmente levaram para a cadeia e que estão lá até hoje. Essas pessoas estão presas. Então, assim, numa república que cabe qualquer tipo de fraude, mas aquelas que realmente vale, né, que tem que ser olhado, por exemplo, os 129 milhões na conta da Viviane Barsi, aí o PGR acha que não. Aí não precisa. Esse processo ele está no plenário, o que é também uma palhaçada, porque se esta senhora não teve direito ao duplo grau de jurisdição, se ela já foi condenada pelo plenário, o mesmo plenário está revendo as nulidades do próprio plenário, é uma bizarrice que não tem tamanho que a gente está vendo no Brasil. E eu gosto sempre de pontuar o seguinte: vamos imaginar, porque o exercício da hipótese ele é favorável.
Vamos imaginar que sim, que a dona Dirce estava com uma AK-47, que a Débora do Batom estava com lança-chamas. Vamos imaginar sim, que o Clezão apareceu armado até os dentes. Vamos imaginar sim, que a Fátima Tubarão estava com granadas. Vamos imaginar que era um golpe e que essas pessoas estavam armadas fortemente. Partindo dessa hipótese, essas pessoas continuam sendo presas políticas. Por quê? Porque eles foram negados o devido processo legal. Ponto e basta. No caso da dona Dirce, ela tem tanta infelicidade que ela foi julgada já pelo plenário, e é claro que esse plenário de pessoas que não têm envergadura moral, mas nem para julgar a pergunta vai chover hoje, estão julgando aí nulidades deles próprios. É claro que isso não vai acontecer. Mas no caso do Bolsonaro, continua esse mistério na minha cabeça, Caivano. Por que é que a família Bolsonaro? Por que é que o Flávio, que a Michele, que o Carlos e o Eduardo não autorizam o ingresso de revisão criminal em prol do Bolsonaro, já que no caso dele, isso vai para a segunda turma, e na segunda turma existem 3 votos favoráveis à nulidade. Alguém me explica isso? Não sei te dizer, padre, de verdade. Não tenho nem palavras para expressar. Eu fico tão indignado quanto você, e imagino o quanto você fique, porque você parou, né, dispôs do seu tempo para estudar, para revisar, para construir uma bela peça, que inclusive eu já tinha dito isso no nosso programa quando você estava de férias, e infelizmente isso não foi adiante e ninguém deu nenhuma explicação, né? Pelo que você me contou, você informou, olha, vamos fazer, tá aqui, tá pronta, apresente. Não, simplesmente disseram, não vamos fazer agora. Isso é muito vago. Eu imagino que qualquer filho, esposo, esposa que tenha uma situação parecida, quer ver essa situação resolvida no menor prazo possível. Então, se há uma esperança, se há uma alternativa, ela deveria ser levada a cabo, Pavio. Então, eu não tenho essa explicação e lamento profundamente. Às vezes eu acho, sinceramente aqui, às vezes eu acho que ninguém quer o Bolsonaro solto. Essa é a minha teoria, Pavio. Nem a família. Infelizmente. Em época de eleição. Às vezes eu tenho essa impressão. É uma impressão sórdida? Não, é uma impressão realista. Porque não tem razão que se perceba, Luciana Lippe, para você não ingressar com essa revisão. Aí você vai me falar, não vamos ingressar porque não vai dar certo. E daí? Um não já tem. Já temos, exato. Ainda mais na justiça, né? Não vamos ingressar porque não vai dar certo. Ainda mais na justiça. Tá, não vai dar certo, tudo bem. Se não vai dar certo ingressando, não ingressando, porque não vai dar certo mesmo. Ah, não, mas isso vai atrapalhar a evolução das tratativas com o Moraes para soltar. Que tratativa? Que o Moraes, de assim outro também, só faz humilhar o Bolsonaro. Até inventou a domiciliar temporária. Ah, não, isso vai prejudicar a discussão da dosimetria. Vai prejudicar a discussão da doce-mentira, que não vai beneficiar ninguém. Porque, se aprovada, ela vai precisar passar pelos juízes da primeira turma para decidirem de novo, refazerem a dosimetria das penas. Então, por que não tenta? Por quê? Realmente eu também não sei, não tenho essa resposta, gostaria de ter. Se fosse meu pai, eu tentaria. Até porque vale lembrar que a ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro, esteve 2 vezes
em conversa, né? O Flávio também teve, a Michele também foi no gabinete do Alexandre de Moraes conversar, falar sobre Deus, enfim, eles tiveram uma conversa ali longa, depois ela saiu, deu entrevistas. Então, realmente, eu não entendo. Se já teve, inclusive, essa aproximação por conversa, por que não faz a questão judicial e as vias corretas? Por que não se pede a revisão criminal do Bolsonaro? Me leva a crer também, infelizmente, me leva a crer que nem a família quer o Bolsonaro solto. Realmente, então, não sei, de repente ele agora tá em casa, tá de tornozeleira e tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Aliás, não tá tudo bem na vida desse homem desde a facada. Este homem tem a saúde totalmente fragilizada desde a facada. Quantos procedimentos cirúrgicos, soluços recorrentes? Então, assim, não tá tudo bem. Ele poderia querer ir para qualquer lugar do mundo. Aliás, ele nem precisaria estar aqui. Vamos lembrar, né? Vamos lembrar que ele voltou. Ele estava nos Estados Unidos e voltou, né? Que tem muita gente que fala, ai, nossa, fugiu. Não, quem fugiu foi o filho do Lula, o Lulinha. Ele fugiu. Cadê o Lulinha? Continua a fugir do Lulinha. Continua. Aliás, não vai haver eleição limpa nesse país se o Jair Bolsonaro não puder abrir a boca. E o Jair Bolsonaro não pode abrir a boca por culpa do Supremo Tribunal Federal, notadamente da primeira turma, leia-se Careca, Bolão, Bento Carneiro e Riborne, Mussolini da Moca, Dino Carmen Lúcia e Cristiano Zanin Martins, e também por culpa da família. Porque a família não está fazendo nada. Ah, não, estamos em tratativa com Alexandre de Moraes. Me desculpa, ou você tem fé em Deus ou você negocia com o diabo. E o Alexandre de Moraes não merece nenhum outro predicado humano. Que depois do que ele fez com o Clezão, deixou o Clezão morrer, a despeito de tantos e tantos pedidos e tantas comprovações de que ele morreria encarcerado, que deixou uma das rés, depois condenada no 8 de janeiro, ter o seu câncer de tireoide metastaseado porque não autorizou a retirada da tornozeleira eletrônica, porque ela precisava realizar os processos de radioterapia. Então, um sujeito que causa morte e causa metástase de câncer, você não pode colocar fé num sujeito desse. Ou você é ateu. Se você é ateu, eu até entendo você colocar alguma fé numa tratativa com Alexandre de Moraes. Agora, não vem me dizer que é evangélico, que é cristão e que espera alguma coisa do Moraes. Ou você acende vela para Deus ou você acende vela para o diabo. Para os dois não funciona. Todo mundo sabe. E de acordo com dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública,